Muita gente não sabe que através dos pés e das mãos é possível tratar distúrbios como estresse, má circulação, além de outras doenças. Detectar pontos estratégicos nessas áreas pode ser uma ótima alternativa para ajudar no tratamento de problemas no corpo todo. Para falar sobre reflexologia, nós convidamos hoje para o programa Análise Direta a doutora Alessandra Morgado. Ela é biomédica e terapeuta corporal, vai nos mostrar um pouco dessa técnica que traz muitos benefícios à saúde. É verdade, Alessandra? Obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço poder estar aqui novamente no seu programa. Explica para nós o que é a reflexologia. Reflexologia é o estudo, tá, para se aplicar a terapia, reflexoterapia, em alguns pontos do nosso corpo. Tá? Então, a gente tem vários pontos reflexos, mas o mais comum é a reflexologia podal, aquela que é aplicada nos pés. Tá certo. Em que princípios a reflexologia se baseia? Olha, a reflexologia, ela é uma técnica muito antiga, né? Tem relatos que há mais de 5.000 anos utilizavam a pressão, né? Fazer pressão com os dedos em alguns pontos do corpo para poder trabalhar, né, na reflexologia. Então, a gente tem assim, relatos egípcios, são muito antigos, chineses, e ela se baseia na propagação dos impulsos nervosos. Tá? Então, a gente trabalha nos pés, nas mãos. Nas mãos. Onde mais? Tá? Orelhas. Tá? Tem bastante ponto reflexo na orelha. A gente consegue, através da orelha, trabalhar o corpo inteiro. Tá? Tem um pouco a ver com a acupuntura? Então, a orelha, a gente pode, como ela é o pavilhão auricular, fica difícil, porque ele é pequeno, fica difícil você fazer com o dedo, né? Usar as mãos. Então, a gente tem esferas para poder fazer esse estímulo, esferas de ouro, esferas de prata, e também as agulhinhas próprias para a orelha, justamente para estimular. Mas seria como se fosse maior a região, a gente poderia aplicar com as mãos. Agora, nos pés, nas mãos, em algumas outras partes do corpo, sem ser a orelha, você trabalha mesmo com a pressão das mãos? Trabalha com a pressão das mãos, sim, tá? E nas mãos, a gente tem uma outra técnica que também trabalha por reflexologia, mas que você não usa as mãos, você usa a mochoterapia. É uma outra técnica que, através de indução de calor, você trabalha esses mesmos pontos. Então é um aparelhinho, é isso? Não é um aparelhinho, não. Numa outra oportunidade eu te mostro uma mocha. Mas ela é como se fosse um bastão, tá? De uma erva, Artemisia, onde você aquece essa erva, você acende e ela vai queimando mesmo essa erva e você vai fazendo o aquecimento da região. A reflexologia, ela é indicada para quem sofre do quê? Na verdade, não é assim uma terapia indicada para quem está doente, tá? Ela é uma técnica que todo mundo pode se beneficiar dela, né? Mas várias patologias podem ser mais beneficiadas. Normalmente o bom funcionamento orgânico, a circulação, sistema linfático, tá? Se a pessoa está com algum desconforto, até mesmo abdominal, então a reflexologia pode aliviar bastante. Então é o que a gente sempre fala, né? Em outras ocasiões, a doutora já esteve aqui, a gente já conversou que não é preciso estar doente para você ir atrás de alguma coisa que te faça se sentir melhor. É verdade, né? não precisa estar doente. Com a reflexologia é a mesma coisa. É a mesma coisa, Tá. Como é que funciona? Quantos são os pontos que a gente trabalha nos pés, por exemplo? Tá. Os pés a gente separa por regiões, né, correspondente ao nosso corpo, né? Então a gente pode ter uma região que corresponde a coração, a pulmão, rins, bexiga, coluna vertebral, cabeça, sistema glandular. Então a gente divide por regiões. Agora, se a gente fosse dividir por pontos, aí a gente já está trabalhando mais mais embasado na medicina chinesa, que seriam os pontos dos meridianos. Daí são vários, mas eu posso depois te mostrar nos pés alguns pontos. Isso no próximo bloco, então a gente vai ter uma demonstração, né, de como a reflexologia é feita. A reflexologia pode curar doenças? Olha, Denise, nós não podemos dizer que pode curar, porque muitas vezes nenhum medicamento
né? Dependendo da patologia instalada, nenhum medicamento vai promover a cura, mas que a gente vai promover um bem-estar e uma resposta maior do corpo em relação àquele problema, isso com certeza. Pode fazer sempre? Pode. As sessões duram em média quanto tempo? Dura em média 50 minutos, tá? De 50 minutos a 1 hora. Quem são os profissionais que aplicam essa técnica? Tem que ser uma pessoa ligada à saúde ou qualquer pessoa que tenha interesse em se tornar um profissional dessa área pode conseguir? Olha, qualquer pessoa que tiver interesse, ela pode sim fazer o curso e ela pode aplicar, tá? Mas esse curso, ele está aberto para muitas pessoas, mas quem é da área da saúde, quem tem um conhecimento maior de anatomia, quem trabalha já nessa área, vai se desenvolver muito melhor durante esse curso e vai conseguir aplicar bem melhor, né? Agora, quem é leigo e quer fazer, ele vai ter que estudar mais para poder ficar no mesmo nível dos profissionais que já são da área de saúde. Tá certo. Quais são os efeitos provocados pelo toque? Por que causa esse bem-estar? Na hora, não me parece ser uma coisa muito boa. A gente já conversou aqui antes de começar a entrevista. Como é que funciona isso? É gostoso ou não? Sim. É assim, os pontos que a gente vai estar trabalhando, né, principalmente na região plantar, né, dos pés, esses pontos, Denise, eles vão ser estimulados com um pouco de força, tá? Então, a gente tem que ir profundamente na musculatura. Então, acaba causando um pouco de desconforto, né? Mas é interessante a gente falar que nessa região dos pés, a gente tem uma concentração muito grande de vasos, tá? E também de rede do sistema nervoso. E quando a gente faz um estímulo, esse estímulo é como se ele se propagasse, tá? Então, ele vai se propagando, por isso que ele é uma zona reflexa, tá? Quando a gente tem uma contração muscular, ou quando o nosso músculo recebe um estímulo, ele recebe esse estímulo porque veio do sistema nervoso central esse estímulo, né? A gente movimenta a mão, porque o nosso cérebro manda o estímulo. Como que esse estímulo vai chegar até a nossa mão, né? Ele vai chegar se propagando de um neurônio para o outro. Como é que ocorre isso? É através de uma descarga elétrica. Então, nós temos uma bioeletricidade, né? Muitas pessoas falam assim, uma energia, né? E imaginam que essa energia possa ser uma coisa até mesmo mística, não é? Mas não, nós temos a nossa bioeletricidade, né? E dentro da nossa célula, uma célula inativa, ela tem uma carga elétrica negativa, por causa dos íons que estão lá, né? Os íons de potássio que predominam, né? Então, o meio dentro da célula e o meio fora da célula, a gente tem íons em concentrações diferentes. Conforme a movimentação desses íons, né? Essa membrana, ela se abre, né? Os canais de sódio, os canais de potássio. Conforme ocorre essa movimentação, ocorre despolarização dessa membrana. E é interessante que essa despolarização, ela ocorre bilateralmente. Então, toda a membrana, ela recebe essa carga elétrica e ela passa para a membrana seguinte, da célula seguinte. Então, vai se propagando isso. Então, dentro do nosso organismo, quando você começa a estimular um ponto no pé, então, foram feitos vários estudos, né? Então, alguns pontos que você vai estimulando, ele vai se propagando, por isso que ele vai trabalhando numa zona reflexa. E por isso dá o resultado. Por isso que a gente consegue o resultado. Então, para você ver que não é uma coisa que não tem um fundamento científico. Não, tem. Conforme você vai estimulando, aos poucos, você vai fazendo essa propagação. Então, é totalmente diferente de uma massagem, por exemplo? Totalmente, porque uma massagem, o seu objetivo vai ser relaxar aquela região, vai ser... Até ocorre uma pressão, mas... É diferente, não no ponto específico, exatamente, né? Você vai fazer uma massagem para poder relaxar, soltar articulação, né? É diferente e é mais prazeroso também a massagem nos pés. Já a reflexologia, você precisa estimular alguns pontos, então pode se tornar um pouco dolorido alguns pontos, né? Como acontece essa consulta, essa terapia? Como é que ela se dá? Tem uma conversa antes para a pessoa saber qual é a queixa? Sim.
Tá, normalmente tem sim, tá? O terapeuta sempre conversa antes para ver o porquê que o cliente escolheu aquela técnica, né? E até mesmo para orientar, para ver se aquela vai ser a melhor técnica para ele, né? Às vezes está esperando alguma coisa da reflexologia que ele não vai ter, né? Então, em que caso, por exemplo, se você puder dar um exemplo. Se ele tiver com alguma uma patologia grave, ele pode conseguir um bem-estar, mas ele vai precisar do médico, né? A medicina complementar, ela é muito boa, eu sou super a favor, eu trabalho com ela, mas de forma alguma ela substitui a medicina convencional, né? Ela tem que trabalhar paralelamente. Então, dependendo da expectativa do cliente, tem que ser orientado quanto a isso, né? Agora, um desconforto menstrual, uma cólica, é uma coisa que através da massagem você vai conseguir um benefício muito bom. Agora, se esse paciente está com uma patologia grave, você não pode falar para ele que através da reflexologia você vai resolver o problema, né? Você vai ajudá-lo, né? Vai fortalecer o corpo dele. Uma pessoa, eu costumo sempre dizer que uma pessoa com menos estresse, ela responde melhor a qualquer tratamento, né? Então, só esse benefício já vale a pena. Geralmente as pessoas fazem uma vez por semana? Uma vez por semana é suficiente. E depois de quantas sessões que a gente já percebe um resultado? Uma reflexologia bem aplicada, na primeira sessão você já sente. Poxa, muito bom. Então, tem muitos lugares aqui em São Paulo que a gente encontra? Tem lugares bons, sim, tem várias clínicas. É um tratamento caro, não? Não, não é caro não, ele sai na mesma faixa de uma sessão de massagem praticamente. Certo. Então, com que frequência a pessoa pode recorrer à reflexologia? Uma vez por semana é suficiente? Uma vez por semana, mas se ela quiser fazer também 2, 3 vezes, não vai ter problema. Tá. Ela pode. Alguma contraindicação? Apenas, Denise, se a pessoa tiver com algum ferimento no pé, né? Se o pé estiver machucado, daí ela não pode, a gente não vai poder mexer. Né? Se ela tiver com alguma micose contagiosa também, né? O terapeuta não vai mexer. Então, a contraindicação é essa. É feito com a mão, então, mesmo? É feita com as mãos. Sem luvas? Sem luvas. Eu trabalho sem luvas. A gente faz uma higienização, né? Faz uma asepsia e a gente trabalha sem luvas. Tá certo. Esses profissionais que aplicam a reflexologia, o ideal é a gente procurar, então, alguém que tenha um histórico aí com a saúde, pode ser assim? Então, é difícil a gente falar assim, porque tem pessoas que se dedicam, né, que fazem um curso, que estudam e que se dedicam. Apesar de não ter formação acadêmica na área de saúde, se especializou muito e está capacitado para isso, né? Mas o importante é você conhecer o local que essa pessoa trabalha, saber um pouco do currículo dela, para poder receber um tratamento bom, eficaz. A pessoa pode se auto-aplicar a reflexologia? Pode. Pode mesmo? Pode. Então, você pode fazer o curso pode. E aplicar em você mesmo? Exatamente, é possível. É interessante que a automassagem, ela é possível, mas ela é muito sem graça, né? Não é verdade? Você mesmo se massagear não é a mesma coisa, você não tem aquela troca, né? Ou você está tranquila e sentir o toque, né? Pela dor, exatamente, ou pelo desconforto. Mas é possível, até mesmo porque fica fácil a gente manusear os próprios pés, né? Então é possível sim. Tá certo. No próximo bloco, então, a doutora Alessandra Morgado, que é biomédica e terapeuta corporal, vai nos mostrar um pouquinho da reflexologia. Não saia daí, a gente volta já já. O programa Análise Direta está de volta. Agora nós vamos demonstrar a reflexologia. Quem está aqui com a gente é a doutora Alessandra Morgado, ela é biomédica e terapeuta corporal. A Neia é assistente da doutora, que vai auxiliar em todo esse processo. E esses pés são da Letícia Ferraz, que está aqui com a gente hoje, para a gente mostrar como é que é feita essa terapia. Como é que é feito o preparo antes da reflexologia? Tá. Primeiro, a gente vai deitar esse cliente, né, de uma forma que ele fique confortável, tá? Quando a gente eleva os pés, a gente já ajuda toda a circulação, o sistema linfático, para poder fluir melhor o tratamento. Como o tratamento dura de 50 minutos a 1 hora, então é importante observar isso. Está confortável, Letícia? Tá? Então tá ótimo. Daí a gente inicia por uma asepsia, tá bom? Pode então a gente começar, pode passar
um álcool gel, uma loção adstringente. Tá? Esse é o primeiro procedimento que a gente faz. E até mesmo para o cliente poder se sentir mais confortável, né? Porque você sabe que os pés, né, Denise, muitas pessoas têm um constrangimento com os pés, né? Será que muita gente evita fazer essa reflexologia? Porque na maioria das vezes é feita nos pés, porque tem essa vergonha? Tem, acontece sim. Muitas vezes as pessoas começam a conversar comigo, a perguntar, a saber como que é, e daí você vai explicando, vai falando, a pessoa fica com vontade, você tem que insistir um pouco mais, aí ela fala, é que eu tenho vergonha dos meus pés, mas acontece sim. Tá? Não há necessidade, né? Não, de forma alguma, como nenhuma outra parte do corpo, né? Certo. Então a gente faz a limpeza. Isso, faz uma asepsia. Antes de toda a terapia. Antes de começar o procedimento, né? O primeiro procedimento é as mãos do terapeuta, né? Que a Neia já lavou e passa sempre um álcool gel. E aí o segundo procedimento é fazer isso no pé do cliente. Tá? E como é que é feita a aplicação, então? Tá. A gente inicia fazendo um relaxamento dos pés, né? Até mesmo para que o cliente entre em contato com o terapeuta, sinta as mãos do terapeuta. Então o terapeuta começa com movimentos bem suaves. A aplicação é feita em silêncio? É feita em silêncio, geralmente com uma musiquinha, né, de relaxamento, como a gente usa em qualquer massagem relaxante. Tá? Então começa o procedimento para relaxar as articulações, né, para sempre no sentido da linfa também que a gente trabalha, tá? Essa região aqui, né, o maléolo, é uma região que acumula muita tensão, Denise. Você imagina que os pés aguentam o nosso peso, né, durante todo o dia, né, nos leva em todos os lugares. E a gente tem muito pouco cuidado com os pés também, cuidados, né? Exatamente. Então os pés merecem, né, esse relaxamento. Tá. Explica pra gente quais são os meridianos do pé. A gente falou um pouco sobre isso. Tá, podemos falar assim, tá? Quando a gente vai trabalhar meridiano, a gente já está entrando num assunto diferente da reflexologia. No meridiano a gente usa o Doin, né? Ou usa a massagem shiatsu, ou mesmo a acupuntura, né? Que é o estímulo com as agulhas. Então, na reflexologia, a gente divide o pé por regiões correspondentes ao nosso corpo. Na acupuntura, nos meridianos, já é um pouco diferente. A gente não tem todos os meridianos do corpo no pé. A gente tem alguns meridianos nos pés. Então, a gente tem o meridiano do estômago, que está nos pés. A gente tem o meridiano da bexiga, tá? A gente pode trabalhar neste dedo aqui, a gente pode estar trabalhando o meridiano do estômago. Então, daqui, esse dedo é estômago? Estômago, isso. Aqui a gente tem bexiga. Aqui a gente tem vesícula, tá? Vesícula biliar. Aqui a gente tem fígado. Então você vê que não são todos os meridianos. E aqui, nessa região, a gente tem rim. Poxa, bacana. Tá. Muita gente tem pedra nos rins. Exatamente. Pode ajudar? Pode ajudar sim, tá? E é interessante que se você estimular bastante esse ponto, e nós trabalhamos lá no nosso espaço, até mesmo durante a drenagem linfática, a gente estimula bastante esse ponto, ele aumenta bastante a diurese, tá? Então, para retenção hídrica... Quem tem retenção de líquido, então, pode se livrar desse problema. É um ponto muito bom, exatamente. Então, e é assim, o meridiano, ele está passando pelo pé, né? E ele vai seguir o curso dele. Então, todo o pé, a gente tem esse fluxo energético dos meridianos, tá? Mas na reflexologia, a gente não fica preocupada com os pontos de acupuntura, tá bom? A gente fica mais focado nos pontos relacionados aos nossos órgãos, aos nossos sistemas, sistema circulatório, sistema glandular, tá bom? Tá, então, às vezes, como a gente não tem todos os pontos nos pés, às vezes a gente precisa fazer em outras partes do corpo, a reflexologia. Então, a reflexologia, nós temos todos os pontos no pé, tá? Certo. Reflexologia é como se você tivesse desenhado o corpo inteiro nos pés, na planta, tá?
Como se aqui fosse cabeça, como se os pés, só um minutinho, como se os pés estivessem juntos. Aqui a gente tem cabeça, aqui a gente tem coluna vertebral, aqui nós temos a região dos ombros, tá, Denise? Então, nós temos todo o nosso corpo representado aqui, tá? Certo. Em pontos reflexos. Na linha da acupuntura, não. Aí nós temos alguns meridianos passando pelos pés. Tá, por isso a gente falou então dos meridianos, é que a gente não tem tudo nos pés, é isso? Exatamente. Porque meridiano tem mais a ver com a acupuntura. É mais a ver com a acupuntura. Nós temos 12 meridianos, eles são bilaterais, são todos em pares. Então é um outro tratamento, é uma outra forma, né, também holística, né, de ver o corpo humano. Tá. Que cuidados a gente deve ter diariamente com os pés? Não é possível fazer nem sempre a reflexologia todos os dias, então que cuidados a gente deveria ter com os pés? O cuidado principal é a higienização, né, uma correta higienização e secar bem os pés, tá? Então, às vezes, muitas pessoas podem tomar um banho muito rápido e lembra de outras regiões, e como o pé já está escorrendo toda a água, esquece um pouco dele. E quando a gente vai trabalhar, vai lavar os pés, você também está estimulando, você também está fazendo uma massagem. Só que depois, na hora de se secar, é muito importante manter os pés bem secos, manter entre os artelhos, né, não deixar umidade, porque é uma região que fica muito em sapato, principalmente o pé masculino, né, que não usa sandálias, dentro muito fechado, aí fica muito propenso a desenvolvimento de micro-organismo. Tem gente que usa tênis sem meia. É ruim? É ruim, porque sim, sua, porque sua. E as meias, elas, a maioria, né, tem algodão, justamente para fazer a absorção desse suor, né. Mas não é bom ficar de meia o dia inteiro, nem de tênis, né. Então, esse cuidado, ele é o mais importante. Agora, quem pode, quem tem esse capricho, né, de estar hidratando os pés todos os dias antes de dormir, isso é muito bom, né, que você evita problemas maiores. Nós temos um acúmulo maior de queratina, que é essa região mais grossinha que a gente tem no pé. Justamente o nosso corpo já produz isso para nossa proteção, né, só que o excesso fica feio, pode ficar ressecado, pode fazer fissuras, por ali pode entrar micro-organismos, né? E pode causar algumas doenças. A gente falou de hidratar os pés, então passa o creme e deixa ele ao ar livre. Tem gente que põe uma meia. Sei. Se você pôr uma meia, você vai aumentar a temperatura, né? Aí você facilita a entrada dos ativos que contém nesse creme, uma camadinha um pouco mais profunda para aumentar um pouco a hidratação. Mas se você tiver o hábito de fazer isso todos os dias, não há necessidade da meia. Então, a relação que a gente tem da reflexologia com a acupuntura são esses pontos que a gente trabalha do corpo inteiro. Isso. Numa parte separada, é isso? Exatamente. É assim. Lembra que eu comentei com você que, vamos falar nesse dedo, por exemplo, que a gente tem o meridiano do estômago. Esse meridiano vai estar passando por aqui. Então, aqui a gente tem um outro ponto importante no meridiano do estômago. Quando a gente vai aplicar uma reflexologia, uma reflexoterapia, quando a gente vai fazer, a gente não vai trabalhar o estômago dela pelo ponto do meridiano. Nós temos aqui na planta o ponto que corresponde ao estômago. É essa a diferença quando a gente está trabalhando. A reflexologia pode trazer benefícios estéticos? Pode sim, tá? Porque quando a gente... deixa eu explicar um pouquinho uma outra coisa. A nossa circulação, ela é muito importante no nosso corpo. E a nossa circulação periférica vai ajudar muito na nossa beleza estética, né? Certo. Você vê que tecido gorduroso, né? O tecido adiposo, a irrigação sanguínea é mais eficiente, né? As celulites, né? Onde as células estão agrupadas, é mais difícil passar o líquido intersticial, ele fica mais tempo preso, então o fluxo sanguíneo é um pouco menor. Quando nós andamos, quando nós movimentamos os nossos pés, é como se os pés fossem uma esponja, tá? Então, ele está cheio de sangue, ele está cheio de líquido aqui dentro. Quando você aperta uma esponja, o líquido não sai. Quando a gente aperta, a gente está estimulando toda essa circulação. Mandando para outra parte Exatamente. Do corpo. E o que acontece, Denise, é que quando nós estamos em pé,
né? A nossa circulação, ela desce e ela retorna. Para ela voltar, é mais difícil do que para ela ir até os pés, não é? Por isso que a caminhada é tão importante, que cada vez que você pisa no chão, você estimula esses músculos, estimula esse fluxo sanguíneo, tá? E você estimula os músculos da perna. A gente tem aqui um músculo muito importante, que é o gastrocnêmio, que ele vai fazer esse bombeamento para o sangue poder voltar. Então, quando a gente faz essa massagem, uma massagem nos pés, você está ajudando esse sangue. Você aumentando o fluxo das pernas, você aumentando o fluxo sanguíneo periférico, você aumenta a oxigenação dessas células, você aumenta a nutrição celular, então você tem benefício na estética. Quais outras terapias podem ser feitas junto com a reflexologia? Enquanto se aplica a reflexologia, a gente costuma ou faz um relaxamento nas mãos, no rosto, tá? Mas a reflexoterapia, ela pode ser trabalhada junto com a acupuntura, ela pode ser trabalhada junto com a moxa terapia ou moxa bustão. Aquela com os bambus também, que a gente já mostrou aqui no programa. Então, inclusive, os bambus, eles podem auxiliar na hora de fazer a pressão em pontos de reflexologia. Você pode, ao invés de usar os dedos, você pode estar usando os bambus. E na parte de relaxamento do pé também pode estar utilizando os bambus, sim. Perfeito. Então dá para associar essas terapias e conseguir ter um resultado melhor. Dá, com certeza. Isso é muito bom. E normalmente a pessoa que vai fazer reflexologia, ela acaba não ficando só na reflexologia. Ela quer conhecer outras técnicas da medicina complementar. Tá certo. Como é que as pessoas podem encontrar locais seguros para fazer esses tipos de terapia? De tratamento? Tá. Para ela se decidir, é sempre bom se ela tem indicação de alguém que já fez, né? O boca a boca, né? A propaganda boca a boca é melhor. Ela é uma propaganda muito boa. Mas ela observar o lugar, os profissionais que trabalham ali, e saber um pouco mais da vida do profissional que vai estar aplicando, né? Os cursos que ele fez, testar um pouquinho o conhecimento, fazer algumas perguntas, para poder ter certeza que você está na mão de um bom profissional. E se aquela terapia pode te ajudar, né? Porque a gente já falou, tem tantas, de repente a reflexoterapia não é a ideal para você. É verdade. É importante isso. O bom profissional, ele vai saber fazer isso, né? Tá certo, nós vamos por um rápido intervalo. A doutora Alessandra Morgado continua aqui com a gente. Nós estamos mostrando como é que funciona, como é que é aplicada a reflexoterapia. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta ao programa Análise Direta de hoje. Fala sobre a reflexoterapia. A convidada é a Alessandra Morgado. Ela é biomédica e terapeuta corporal. Está nos mostrando agora como é que essa terapia é aplicada. Doutora, também, a reflexoterapia também funciona como um tratamento preventivo? Funciona sim, porque quando você recebe uma massagem, seja ela sistêmica no corpo inteiro ou só nos pés, você promove bem-estar, você promove relaxamento e tudo isso ajuda na sua saúde, não é verdade? Uma pessoa muito estressada, com a musculatura muito retesada, a probabilidade dela ficar doente é maior, né? Uma pessoa que tem um período de lazer, que descansa, que é mais livre do estresse, ela tem mais saúde. Então ajuda. Essas terapias complementares, elas deveriam fazer mais parte da rotina do brasileiro, por exemplo? Acredito que sim, né? Eu sou super a favor das medicinas complementares, né? Eu acho que todas elas beneficiam muito o nosso corpo, melhora muito a nossa qualidade de vida. Então a gente podia separar um dia, por exemplo, para cuidar da gente, fazer massagem, reflexoterapia. Eu separo um dia na minha agenda. Acho que todos deveriam separar, porque vale muito a pena, é muito bom. Você percebe mesmo essa mudança com relação ao estresse, por exemplo? Por mais tranquila que a pessoa seja, o mundo é muito estressado, né? Percebo muito. Até mesmo quando eu estou muito preocupada com alguma coisa, que a Neia, que trabalha comigo, minha assistente, fala: Neia, hoje eu preciso de uma massagem. E a Neia faz uma massagem, eu percebo a diferença quando acaba a massagem. A gente faz com que até os pensamentos, até para tomar decisão, você fica melhor. E o humor também muda muito, né? Massagem é um carinho que você paga para você mesma, né? É muito bom. Manicures e pedicures podem utilizar a técnica de reflexologia?
nos clientes? Sim. Vai entrar naquilo que nós conversamos no princípio. Se ela tiver muito bem informada, com um curso muito bom, é claro que ela vai poder trabalhar, tá? Mas a reflexoterapia, ela exige uma postura adequada para o cliente, uma postura adequada para o profissional que está aplicando. E a manicure, no momento que ela está sendo manicure, ela não pode ser uma terapeuta, tá? Então ela pode sim fazer o curso, ela pode atender o cliente dela, o cliente que ela já tem, né, de manicure e pedicure, ela pode, mas num outro momento. Junto não dá. Junto, o que a gente consegue fazer são algumas massagens relaxantes, como lá no meu espaço eu treino as meninas para na hora que vai fazer os pés principalmente, tem uma massagem super gostosa, uma esfoliação, uma massagem relaxante para o cliente, tanto nos pés quanto nas mãos. Mas aplicar uma sessão de reflexoterapia não é possível naquele momento. E vai precisar de mais tempo, né? Mais tempo. Porque para fazer os pés e as mãos a gente já demora. Já leva a média tempo, ainda mais 50 minutos, você disse, de sessão, né? Sessão são 50 minutos. Tá certo. A gente falou então, como é que a gente pode aliviar a TPM? Tá. A TPM, a gente tem essa região aqui dos pés, tá? Essa região corresponde à nossa região abdominal, certo, tá bom? Então, as cólicas a gente pode estar aliviando aqui. Aqui a gente já pega a parte uterina. Tá, a mulher que está com uma crise de cólica, tá, ela pode massagear essa parte dos pés? Pode massagear sim, tá? Que pressão que tem que colocar? Essa pressão, ela tem que ser forte e ela tem que segurar um pouquinho e depois soltar, tá? Segura por uns 10 segundos e depois ela solta, tá bom? É assim que tem que ser feita a pressão quando você quer diminuir uma dor. Você está sentindo uma dor, então esse movimento de pressionar e segurar é como se fosse uma sedação. A gente pode usar, por exemplo, uma bolinha de tênis? Ela pra fazer pode. Essa pressão e segurar? Ela pode, só que a bolinha de tênis vai pegar uma região maior. Então você vai trabalhar todo o pé, né? Se você quer pegar uma região específica, aí você usar o polegar vai ser mais preciso, então, né? A mulher que está em casa assistindo ao programa agora teve aquela crise de cólica, já sabe onde que tem que mexer. Quem sofre de problema na coluna? Tá. Aqui nós temos a nossa coluna vertebral, tá bom? Sendo essa região, a região das lombalgias, né? Então, você trabalhar essa região fazendo pressões, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, você vai conseguir harmonizar mais a coluna, vai conseguir diminuir aquele desconforto que a pessoa estiver sentindo, tá? Mas veja bem, não é você fazer um pouquinho e pronto, você já cansou, parou. Não. Porque as mãos vão doer, eu acredito. Exatamente. Hein? Então você tem que sentar confortavelmente, apoiar a coluna, trazer o pé numa altura boa, colocar um travesseiro e ficar ali trabalhando aquela região várias vezes. Lembra que a gente comentou que você vai fazendo, vai se propagando aos poucos? Então não é um estímulo que você fez que você já conseguiu o resultado. Não, para acontecer, você trabalhar um ponto reflexo, você precisa ter paciência e ir trabalhando aquele ponto, até você começar a sentir que está aliviado. As pessoas que têm problemas do coração, dá também para fazer uma... O coração, aí vai depender o tipo de problema que essa pessoa tem. Quando você trabalha toda a planta do pé, você trabalha com toda a sua circulação. Tá? Então você já vai estar se beneficiando, tá bom? Não pode deixar o remédio de lado, por exemplo, se a pessoa toma o remédio diariamente. Jamais, tá? E nenhuma das terapias complementares, elas podem interferir no tratamento da medicina convencional. Elas vão andar paralelas, né? Você continua o tratamento convencional e a terapia complementar vai fazer com que o seu corpo responda melhor a esse tratamento. Tá bom? Mas nunca trocar um pelo outro, tá? A mesma coisa quem tem pressão alta, por exemplo. A mesma coisa, tá? Não pode deixar. É claro que ela se cuidando mais com terapia complementar, o médico dela pode até diminuir a dosagem do medicamento dela, mas isso vai ser um outro departamento. Tem que conversar com o médico, falar que você tem interesse. Ele vai perceber que ela está melhor, né? E vai Agora, sugerir. já que a gente falou na medicina convencional, certo. A medicina já reconhece a reflexologia como um tratamento clínico? Não reconhece, tá bom?
Justamente porque faltam ainda muitos dados, muitos embasamento científico, né? Nós temos relatos que isso já foi usado há mais de 5.000 anos, né? Muitas pessoas têm se beneficiado com a reflexologia, mas a medicina, o Conselho Regional de Medicina, pelo menos do Brasil, não reconhece como uma prática médica, não. Você acha que o caminho é o reconhecimento? Eu acredito que sim. A gente tem muitos estudos mostrando isso. Tá? Daqui a algum tempo, talvez muito, talvez menos. Os Estados Unidos, eles já têm um estudo maior. A gente vê que os melhores livros que a gente tem são de autores, são de médicos mesmo, né? Então, assim, há resultados comprovados, porém não na literatura da medicina médica convencional. Exatamente. Tá bom? Agora, quem sofre de câncer, por exemplo, pode ter uma melhora do bem-estar, da qualidade de vida, mas também não pode abandonar. Então, o câncer já é um pouco diferente, tá bom? Câncer, uma pessoa que está já comprovado com câncer, ela não deve receber nenhum tipo de massagem, tá? Nem mesmo visando o bem-estar. Ela só pode receber alguma massagem se o médico autorizar por escrito, tá bom? Normalmente, não é liberado. Por quê? A gente não sabe a condição dessas células, você pode aumentar a chance de fazer uma metástase, tá bom? Você vai estar mexendo com linfonodos, você está mexendo com o sistema linfático, mexendo com circulação, então não é bom, tá? O paciente de câncer, a medicina complementar indicada para ele é uma boa suplementação alimentar, tá bom? Essas manobras pelo corpo não é indicada nesse momento, tá bom? Então é preciso que, ao procurar essa medicina complementar, essas terapias complementares, se diga o que está se passando na vida. Por isso que é feita uma consulta antes, para você poder identificar a queixa desse cliente, ou até mesmo saber se ele quer só experimentar para que o corpo venha funcionar melhor, tá? Vai entrar naquela parte mais preventiva, né? Que é muito boa, o ideal, né? Que é o melhor. Exatamente. A gente não quer ter problema nenhum. Não quer estar doente, né? É indicado em casos de pós-operatório a reflexoterapia? É sim, bastante indicado, né? Desde que o trauma não seja na região, né? Que a cirurgia não seja na região, ela é bastante indicada sim. E eu tenho vários casos, Denise, de pessoas que fizeram uma cirurgia, aquela região está uma região mais entumecida, com edemas, e você trabalha através dos pés, através desses pontos reflexos, e você consegue com que essa pessoa se sinta, logo após a sessão, já bem mais confortável, já ajuda até mesmo a desinchar. Então, no pós-operatório, super indicado. É bem indicado, porque o pós-operatório, muitas vezes, você não pode tocar no lugar. Então, você vai numa zona reflexa e consegue trabalhar. Até quem está com crises, por exemplo, de dores na coluna, você não pode mexer na pessoa. Muito indicado, tá? Ajuda bastante. Tá. Tem algum cuidado que tem que ser... Algum cuidado que a gente tem que ter pós a reflexoterapia? Não, nada especial, tá? É o mesmo que as outras massagens, tá bom? A gente está falando dos pés, mas tudo isso pode ser feito nas mãos também, é Pode isso? ser feito nas mãos, sim, tá a bom? gente tem os mesmos pontos, dá para trabalhar tudo nas mãos? Dá para trabalhar. A gente tem os pontos que correspondem aos órgãos também, nas mãos. Não é tão comum, tá bom? Mas pode ser trabalhado também. Geralmente as pessoas preferem os pés porque a gente já tem menos cuidado com os pés, então você tem que receber. E os pés têm mais estudos. A gente encontra material, né, para estudar, a gente tem mais cursos. É interessante que os cursos de reflexologia, ele enfatiza os pés. E aí fala um pouco sobre as mãos, sobre o pavilhão auricular, né, que são as orelhas. Doutora, pessoas com problemas motores ou com traumas pós-derrames cerebrais podem fazer também tratamento? Podem, e vai se beneficiar bastante. Vai? Tá? Vai, é bastante interessante, é muito bom, vale a pena. Tá. E a reflexologia trata problemas também dos pés? Ela ajuda também nesses problemas. Agora, esses problemas, eles são normalmente diagnosticados pelo médico, né? E aí, se a pessoa ela vem com esse diagnóstico, nós também temos pontos que vão estar beneficiando, vão estar ajudando nessas patologias.
Então, depois que terminou a reflexoterapia, não tem que ter nenhum cuidado, na verdade, você tem a vida normal, não precisa ficar descansando depois de um tempo X? Não. É interessante que lá no nosso estabelecimento, a pessoa quando termina qualquer procedimento, ela não levanta da maca. Ela fica pelo menos de 5 a 10 minutos deitada, sentindo aquela sensação do tratamento que foi realizado, né? E não é interessante ela acabar uma sessão, já pular da cama, sair correndo, colocar o pegar salto. o celular, já tem celular, fala com o filho, marido. Exatamente. Então precisa desse tempo, né? Costumo dizer, respira, e levanta devagar, né? Isso é importante. Nosso tempo está acabando. Tem algo que faltou dizer sobre o tratamento? Então, olha, o tratamento, o que importa é essa pressão feita nesses pontos, tá? Isso é o principal. Mas sempre quando nós finalizamos o tratamento, a gente sempre utiliza um hidratante, tá? E nesse hidratante, pode utilizar, né? E a gente sempre coloca alguns princípios que vão ajudar na circulação, no relaxamento, que vão ajudar no sistema linfático, porque essa região é uma região de fácil absorção. Então a gente finaliza sempre com um bom creme, com um odor bastante agradável, né? Esse que a gente está usando é um odor de orquídeas, é muito interessante. Eu queria agradecer também, Denise, a Inova Farma, tá? Que sempre ela me fornece todos os produtos que eu preciso, está sempre desenvolvendo fórmulas que eu preciso, tanto para o corporal como para todos os meus tratamentos. Então, eu queria agradecer a Inova e a doutora Tânia. Tá certo, eu agradeço a você pela presença. Eu que agradeço, Denise, é sempre muito bom vir aqui no seu programa. Obrigada, Neia, que ajudou a gente, Letícia por ceder os pés. Isso. Muito obrigada. Eu conversei hoje com a doutora Alessandra Morgado, nós falamos sobre reflexoterapia e muito obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo programa.